Se tem um prédio, vamos pegar um prédio privado abandonado há anos. As pessoas têm legitimidade de ocupar aquele prédio. Vai tomar no... Pessoal, já se prepare para não acreditar no que os seus olhos irão ver nesse exato momento. Se bem que muita coisa que você vê aqui no canal, você fica sem acreditar, né? Você só acredita de tanto eu mostrar. Esse rapaz aqui, que vocês estão vendo aqui, ele é candidato a vereador pelo partido do PSOL. E só da gente falar PSOL já dá uma vontade tremenda da gente trancar a porta da nossa casa, né? Com certeza. E não só isso, você já imagina as pautas que esse cidadão aqui defende. Aborto, ideologia de gênero, desmilitarização da polícia, descriminalização das drogas, feminismo e daí pra pior. Você já imagina, né? É claro. E esse rapazinho aqui, que é candidato pelo PSOL, ele foi em um debate, e ele foi em um debate com esse rapaz aqui que se chama Ricardo. E acredite se quiser, o candidato do PSOL, em pleno 2024, ainda está levantando aquela pauta de defender invasão de propriedade alheia. Segundo ele, ele alega que se um lugar está improdutivo, ele tem que ser ocupado para poder cumprir a função social dele. O quê? Isso mesmo que você escutou. Se você tem um bem ou um imóvel que não está ocupado, segundo a cabeça desse jovem aqui, alguém tem que invadir para poder cumprir a função social dele. Eu fico pensando, o que dá na cabeça de uma pessoa de achar que ele tem o direito de definir o que você tem que fazer com o seu próprio imóvel? Se você compra uma casa, um apartamento ou um terreno, você que sabe o que você vai fazer com ele. O problema é seu. Não um cara que nunca construiu nada na vida, nunca comprou nada na vida, provavelmente não sabe o que é pagar o IPTU. Esse cara quer dizer o que você tem que fazer com o seu imóvel. Se o bem é seu, se você comprou, se você tá lá pagando as taxas, pagando IPTU, pagando tudo que tem que pagar, você que tem que decidir o que vai fazer. Mas é aquele negócio, né? Como todo esquerdista adora se meter onde não é chamado, adora colocar o nariz nas coisas dos outros, não foi diferente com esse rapaz aqui. No meio do debate, ele veio defender invasão à propriedade alheia. Engraçado que eu nunca vi um comunista / socialista falar assim: os meus pais têm uma casa de veraneio, os meus pais têm uma casa num sítio vazia, podem invadir lá. Por favor, MST, invada a casa da minha família. Eu também nunca vi um comunista / socialista falar assim: olha, na casa que eu moro tem um quartinho vazio, pode vir aqui, pessoa do MST, dorme aqui nesse quartinho, vem fazer ele cumprir a função social dele. Isso eu nunca vi. Eu aposto que você também nunca deve ter visto isso, né? É sempre na propriedade alheia, na propriedade dos outros. E aí, durante esse podcast aqui, esse cidadão chamado Leonardo, que quer ser vereador, ele defendeu invasões de propriedades alheias, só que ele não imaginava que o pessoal do podcast iria ter argumentos suficientes para dar aquela entubada a seco nele. E a gente vai ver ele passando aquela grande vergonha durante o debate ao vivo aqui agora. Ele começa passando pano pro Boulos. Olha só, ele passando pano pro Boulos. Ele veio de uma família de classe média alta. O pai dele foi diretor do Hospital de Medicina da Faculdade de Medicina da USP. E ele basicamente escolheu, sendo de uma família de classe média alta, com 17 anos foi morando numa ocupação, que inclusive foi onde ele conheceu a Natália, que é a companheira dele até hoje, a esposa dele até hoje. Ocupação se fala em invasão. Oi! Não, ocupação. Que de é pessoas sem habitação, porque o Estado não resolve o problema das pessoas. E aonde está escrito que se o Estado não resolve o problema de habitação das pessoas, que isso dá o direito de uma pessoa invadir a propriedade de outra pessoa? Aonde está escrito isso? Porque se for usar essa desculpa, dá para usar essa desculpa para tudo. Olha só, o Estado não está me fornecendo um hospital decente. Vamos invadir o Albert Einstein. O Estado não está me dando comida. Vamos invadir o McDonald's, o Bob's, a Madeiro. Essa desculpa não cola, né? Essa desculpa não cola. De terrenos ociosos. O governo tá? Lula. De terrenos ociosos que não cumprem a sua função social. Tá bom, mas quem que vai definir se um terreno está cumprindo a função social dele ou não? E se eu quiser comprar um terreno para poder deixar lá 30 anos, que eu sei que aquele lugar vai valorizar, e aí? Não é problema meu? Não foi eu que gastei o dinheiro? Quem que vai decidir que o meu terreno está cumprindo a função social dele ou não? É esse rapaz aqui que vai definir? Olha a ideia do cara, velho. É bizarro. Então essas pessoas, ele começou ali a movimentar. Porque política não é só política eleitoral. Lógico que não. Não é só política eleitoral. O cara simplesmente, ele foi a liderança do maior movimento por moradia da América Latina. No maior movimento de invasão de casa. Maior movimento de moradia da América Latina. Tanto é que não é criminalizado o movimento legítimo que continua atuando. Você Não cobre é criminalizado? a justiça. Você cobre a justiça. Não é criminalizado. Pergunta pra quem teve o seu imóvel invadido se ele acha que isso é crime ou não. Será que se alguém invadiu o imóvel dele porque acha que não tá cumprindo a função social, ele vai falar que é crime? Ele vai ligar pra polícia? Sério, tá de sacanagem, velho. Enfim, então é um movimento que inclusive quem
quem tira a casa dos outros é o banco. A gente deu 15 mil imóveis nos últimos 4 anos. Vocês invadem só. Corte rápido. São Paulo tem mais imóvel sem gente do que gente sem casa. Isso é uma coisa grave, né? Uma coisa gravíssima. Mas você não pode entrar na casa das pessoas, entrar e invadir. Vamos devagar. Vamos volta aí pra vida do Ninguém bolso. entra em casa, não é assim que funciona. Não é assim. Em frente do prédio que eu tenho escritório na Voluntários da Paz, em frente ao prédio 654 na Voluntários da Paz, em frente tem ali uma invasão. Eu sou da Voluntários. Ali em frente tem uma invasão, um prédio inteiro invasivo. Pra você vai lá na Voluntários. Pra você que é um pobre de direito, que tem o seu carrinho, o seu Celtinha, fica tranquilo que ninguém vai mexer, invadir a sua casa com sua mulher, com seus filhos. O esquerdista, ele ainda não entendeu ainda que o errado é errado. Mesmo você invadindo uma casa de uma pessoa rica ou você invadindo uma casa de uma pessoa mais humilde. Não é porque eles falam que eles invadem imóveis de pessoas ricas que isso tá certo. Se a pessoa comprou, se a pessoa tá pagando as taxas, se a pessoa tá cuidando do imóvel, o problema é dela. Ela faz o que quiser com o imóvel, independente da classe social dela. Até porque esse tipo de pensamento aqui, você incute na cabeça da pessoa que ela não pode melhorar de vida. Por quê? Porque se ela melhorar de vida e ela comprar um imóvel, aí ela pode ter seu imóvel invadido. É por isso que eu falo, o pessoal da esquerda, eles querem deixar as pessoas de baixa renda sempre como baixa renda. Por quê? Porque pode usar essas pessoas como massa de manobra. Diferente dessas pessoas aqui, eu quero que você prospere na vida. Eu quero que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você consiga mudar sua classe social para um status mais alto. Que só assim você vai conseguir realizar seus sonhos, comprar as coisas que você sempre quis. Olha só um exemplo na prática, tá? Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui nessa moto aqui, sou eu, há uns anos atrás, trabalhando de motoboy. Essa época aqui foi dureza, foi bastante dureza na minha vida. Agora tá vendo esse outro cara aqui? Com esse carro, morando de frente pra praia, é o mesmo cara que tava trabalhando de motoboy. Sou eu. Eu consegui mudar de vida, eu consegui prosperar. É por isso que eu falo pra vocês, nunca deixe que ninguém te diminua. Nunca deixe que uma pessoa fale pra você que você nunca vai conseguir vencer na vida. Eu, na época que trabalhava como motoboy, nessa foto aqui, eu morava em um quartinho 3x3, numa favelinha, onde eu não tinha geladeira, eu não tinha televisão. Eu demorei pra poder conseguir todas essas coisas. E sabe como que eu mudei de vida? Através de muita dedicação. Eu passei anos construindo um método onde eu pudesse aplicar e mudar de vida. E depois que eu construí esse método, depois de anos validando esse método e você vendo que eu consegui mudar de vida, você também pode aplicar esse mesmo método que eu apliquei e fez eu mudar de vida completamente. E tem vários seguidores aqui do canal que estão aplicando esse mesmo método que eu desenvolvi e já estão mudando de vida. O Lucas, que está aplicando o meu método da casa dele, ele já está fazendo mais de 9 mil reais por mês da casa dele. A Maria, que também está aplicando o meu método da casa dela, está fazendo mais de 5 mil reais por mês. O Paulo, que também está aplicando o meu método da casa dele, tá fazendo mais de 11 mil reais por mês. O Anderson, que tem 42 anos, ele era pedreiro, olha só, ele começou a aplicar meu método da casa dele, hoje ele não trabalha mais como pedreiro, ele mudou de casa, ele comprou o carro dele, tá trabalhando do conforto da casa dele e tá vendo o crescimento das filhas dele. O Franklin, que também tá aplicando o meu método do conforto da casa dele, tá fazendo mais de 17 mil reais por mês. E não satisfeito com isso, ele trouxe a mãe dele também para poder aplicar meu método e a mãe dele já tá fazendo mais de 10 mil reais, também de casa. E eu não tô falando aqui que é um método milagroso, é um método mágico. Não, é um método que foi desenvolvido durante muitos anos e durante acertos e erros eu fui corrigindo ele até ele virar o que virou hoje. E assim como ele mudou a minha vida, tá mudando a vida de várias pessoas. E eu tenho certeza absoluta, se você for uma pessoa aplicada, dedicada, o meu método pode te ajudar também a mudar de vida, independente da sua idade hoje, independente da sua escolaridade. Você vê o Anderson, de 42 anos, mudou completamente a vida dele. Então, se você quer saber como que você pode aplicar esse método do conforto da sua casa e poder mudar a sua vida também, é simples. Clica no primeiro link da descrição agora, clica agora. Você vai vir para o meu WhatsApp particular, eu vou te atender particularmente, eu vou trocar ideia com você, vou te explicar como é que funciona o meu método, como que ele vai te ajudar no seu crescimento financeiro. Eu vou te dar um treinamento gratuito meu, onde você já vai poder começar a aplicar hoje aí da sua casa e já vai caminhar rumo ao seu sucesso financeiro. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. E aí depois que ele passou, não tem como voltar atrás. Então clica no primeiro link da descrição agora. Não deixe ninguém limitar os seus sonhos e a sua vitória, porque tem muita gente
gente que não consegue vencer na vida e vai falar pra você que você não consegue, que você não vai conseguir também. Se eu tivesse escutado essas pessoas lá atrás, eu estaria trabalhando de motoboy ainda. Não estaria aqui falando com vocês. Eu saí de motoboy e vim morar em um dos lugares mais conceituados do mundo porque eu acreditei no meu potencial. Então acredite no seu potencial também. Seja protagonista da sua própria história. Não deixe que ninguém comande a sua vida. Clique agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo que eu vou te atender, vou pegar na sua mão e vou te ajudar no seu crescimento financeiro. Parou. Eu era morador de Cidade Tiradentes, CDHU da Vila Paulista. Eu vi com os meus próprios olhos, certo? Meu pai precisou dormir lá com 2 facões porque invadiram o nosso AP de CDHU. Opa! Em frente à Vila Holanda, ali onde minha tia Carmen mora, ali em frente ao córrego, tem uma invasão. Todos aqueles prédios foram invadidos. Aí fudeu. Existe na legislação... Mas segundo o esquerdista aqui, não, só vai invadir casa de rico, só vai invadir imóvel que não está cumprindo a sua função social, segundo eles, né? É isso aí, ó. Só que a realidade é essa aqui, não tem como correr dela. Estado democrático de direito, um regramento. Concordo que as pessoas precisam de moradia, eu concordo que tem mais casas vazias do que ocupadas na cidade de São Paulo, eu concordo que nós precisamos resolver o problema das pessoas em situação de rua, sim. Agora, sem respeitar o regramento, tá virando a bagunça que tá virando o Brasil hoje, cara. Hoje nós temos uma das maiores empresas do mundo zarpando daqui, porque uma pessoa, monocraticamente, achou que deve descer uma canetada lá e expulsar uma empresa do país. Tá errado, existe um regramento jurídico. Então vamos pelo caminho que você, por exemplo, tá fazendo certo. Você tem suas indignações, está se candidatando a vereador na cidade de São Paulo, vai ter o seu espaço como legislador, se Deus permitir para você isso, não com meu voto, mas você está fazendo o caminho certo. Existe um Estado democrático de direito, um caminho na nossa Constituição a ser seguido no município, nos estados e na União, para então fazer a desapropriação da forma correta e as pessoas fazerem ali então a instalação. Concordo que tem que ser feito, porque mas dentro do Estado, porque senão vira bagunça. A Constituição é muito clara. Deixa eu passar uma pergunta para você. Deixa eu passar uma pergunta pra você. O cara cisma, ele continua batendo essa tecla. Não, porque não está cumprindo a função social. Meu querido, quem define quem está cumprindo função social ou não é o dono do imóvel, que tá pagando, IPTU tá pagando as taxas. Pelo amor de Deus, velho. Em cima desse assunto, da invasão, que eu gosto desse assunto também. Por que não o terreno público? Essa é sempre... Eu sou total a favor do terreno público. Tem um terreno público ali. Esse sim não está... Porque na minha opinião é isso. Para mim, quem tem que cumprir função social é o terreno público, certo? O imóvel público. Vamos pegar... Quer ver um imóvel aqui do lado? Eles não vão no terreno público porque vai lá o prefeito e manda a polícia meter bala de borracha, meter gás lacrimogênio. Aí agora, quando invade um terreno privado, aí esse lenga-lenga para poder tirar essa galera. É por isso que eles não vão. Em frente ao INSS aqui da Nina Rodrigues, se eu não me engano é o nome da praça, ali no Glicério, tem um imóvel na frente. Tenta invadir aquele imóvel pra você ver o que acontece. Você sai ali na velocidade do flash. O que eu acabei de falar? É isso. Por quê? Porque ele é público. Eu sou a favor de chegar lá, meter o pé na porta e fazer as divisórias ali até a hora em que o poder público se coce, porque a gente tem que falar da burocracia, certo? Não é também do dia pra noite também. Até a hora em que o poder público fala assim, ó, não, entendi o problema de vocês aqui, vamos cadastrar todo mundo. Ou nós vamos ficar por aqui mesmo, vamos... dividir esse espaço legal, ou nós vamos... Isso eu sou total a favor. Tem um terrenão ali e tal, o pessoal caiu pra dentro, sou total... O que eu sou contra é o particular. Mesmo que o particular, a não ser também quando o particular já deve pra prefeitura e já virou, entre aspas... público, sim. Entre aspas, coisa, né? Ele já virou público. Mas é porque tem gente que deve tanto IPTU, mas tanto IPTU e tantas taxas que já não tem mais como pagar. Aí o terreno já vira da prefeitura. Consegue explicar pra gente como que funciona então essa ocupação? Porque eu queria entender realmente como que é... Tem a ver com o que ele tá dizendo lá na Voluntários da Pátria, lá na Zona Norte, lá? Tem a ver com isso? E não esqueça que você tem na mesa... Não, é um prédio. Era um prédio de um privado, tá lá, é nítido. Voluntários da Pátria, em frente o número 654, que é o escritório. E o prédio é vazio? O prédio foi invadido, agora tá... As pessoas estão morando lá e aí tá na justiça o pau comendo ali. Mas enfim, era um prédio privado, ok? Mas não era um espaço público. Mas a gente responde de uma única forma todas as situações. Se existe uma pessoa morando... É óbvio que isso é absurdo, isso é criminoso. Se existe um terreno que está há anos não cumprindo... Já vimos casos de pessoas que invadem fazendas onde tem pessoas morando. Já vimos casos assim. Sua função social, que está previsto na Constituição de 88, é um dispositivo constitucional. Mas qual é a função social? Se tem um prédio, vamos pegar um prédio privado abandonado há anos.
As pessoas têm legitimidade de ocupar aquele Não, prédio. mas O engraçado é que esse pessoal de esquerda não defendeu a invasão de um sítio em Atibaia, que tinha pedalinho, tinha quadra de futebol. Quando esse sítio ficou largado lá, não tinha ninguém, eles não defenderam, né? Ninguém foi lá invadir. Aí essa propriedade privada não tinha que cumprir função social não, né? Aí é diferente, aí o jogo muda, né? O dono tá pagando imposto? Ô, então, Não, O dono tá pagando imposto? O IPTU lá? Porque não é barato. A né? Constituição, vamos lá, de Meu novo, Deus. não interessa. O cara precisa cumprir a função social. A propriedade privada tem que cumprir a função social. Isso é Constituição. E de quando não 88. cumpre a função social, não é invadindo, é por um rito legal que você desapropria e que você Exato. então reapropria Mas pra as outra pessoas pessoa. ocupadas Não é podem ser retiradas de invadirem. lá. Ele falou tudo aqui. Para você fazer um imóvel que era privado e que tá vazio para poder cumprir função social, primeiro que aquele imóvel tem que estar completamente largado. Segundo que o próprio dono não tem que estar pagando mais nada dele. Terceiro que a prefeitura ela tem que pegar esse imóvel para ela. Quarto, a prefeitura tem que decidir o que vai fazer. Não é um cidadão como esse aqui chegar lá, olhar e falar assim: olha, tá vazio esse imóvel, vamos lá, vamos invadir porque ele não tá cumprindo função social. Quem que é esse cara aqui para decidir o que um imóvel de terceiro, de outra pessoa, está cumprindo função social ou não? Quem que é esse cara para decidir isso? Não é invadindo. Mas as pessoas ocupadas não podem ser retiradas de lá. Meu Deus do céu. Cara, E vamos você lá, entende que tem mas um é muito rito fácil também falar, porque a gente tá falando de pessoas miseráveis. O Estado não que resolve... muitas vezes são manipuladas por pessoas, Não, que aí muitas você vezes tá se dizendo. recolhem um Aí dinheiro você dessas tá pessoas para ocuparem esses Quer falar com espaços. elas? Eu conheço. Eu conheço várias, meu escritório é na frente do Mas vamos prédio. entrevistar as pessoas Estou te que- falando que para vir para cá, eu saí de frente da a Voluntários da Pátria 654 é onde eu tenho escritório, na Zona Norte. Meu escritório na Zona Norte fica lá em frente, é literalmente Eu moro na em Voluntários, frente. tudo bem. Então você conhece o prédio. Não, tudo bem, ali eu tô do lado dizendo- de uma escola municipal, do lado da Uni Santana, da antiga Uni Santana. Ali tem um prédio privado que muitas vezes a discussão jurídica, o cara construiu o prédio, é para tirar o habite, para tirar alguma habilitação jurídica, tem lá um entrave de um herdeiro ou de qualquer coisa assim, é normal, acontece na vida de várias pessoas. Tava lá sem ainda as pessoas terem entrado, foi ocupado. E agora o que corre ali na Voluntários, eu tenho provas? Eu sei? Não. Vou te falar o que fala na boca miúda ali na frente batendo papo. Que se paga uma taxinha de R$500 pra ficar ocupado naquele espaço. Vou te falar, eu já escutei exatamente isso que ele falou aqui. Eu já escutei que muitas pessoas que invadem o imóvel, que participam desses grupos aí de invasão, tem que pagar um aluguel para os líderes do movimento para poder ficar lá no imóvel que foi invadido. Eu já escutei muito isso, tá? Já escutei muito. Então, o que eu te falei, é o que tá na boca miúda, mas é o que fala, pô. O que fala, Aí você tá defendendo a posso falar uma ocupação. coisa, o Eu Ricardo... tô defendendo que seja feito sim de forma legal. Seja um prédio privado, inclusive, que não está tendo uma utilização, o poder público, dentro do rito legal, identifica isso, está devendo IPTU há não sei quanto tempo. Foi o que eu acabei de falar. É um espaço, um terreno público, Mas então mesmo vamos assim, tem que fazer ser o quando trabalho. desapropria. Tem Bom, que ser o desapropriado. movimento de moradia- O poder público O movimento de desapropria, moradia é pô. importante nessa defesa, nessa luta, tanto é que Minha Casa Minha Vida é uma política do governo federal importante também nesse sentido. Mas não tem nada a ver com invasão de casa. Minha não Casa tem, Minha Vida é uma política exatamente. pública que deve Exatamente, é boa, governo uma do boa PT, política pública. Então vamos exatamente. fazer mais Minha Casa Minha Mas o Vida. movimento de moradia tem que continuar, não é criminalizado do ponto de vista jurídico, tem que Não, continuar não, que ponto atuando, de vista jurídico? tem que continuar pressionando, porque senão nada resolve. A gente tá falando de pessoas miseráveis. Estão falando de pessoas miseráveis que são usadas como massa de manobra por esses líderes desses grupos. E aí você vê que contradição desse cidadão aqui, né? Ao invés desse cara cobrar ao governo que faça bom uso dos nossos impostos e reverta isso em moradia para essas pessoas miseráveis que precisam realmente, e eu digo que precisam, e precisam de independência financeira. Não precisa só de auxílio, de bolsa, não. Precisam de independência financeira, porque muitos governantes usam essas pessoas miseráveis como massa de manobra. Fica dando dinheirinho de bolsa aqui, bolsa ali, fica usando essas pessoas, fica usando a miserabilidade dessas pessoas para poder manipular essas pessoas para poder, ganhar voto. Então, ao invés do cara defender que o governo faça bom uso dos nossos impostos e dê liberdade financeira para essas pessoas, dando uma casa, dando uma moradia, profissionalizando elas em um curso profissionalizante, para que elas parem de receber bolsa disso, bolsa daquilo. Ao invés do cara fazer isso, não, ele tá querendo que as pessoas continuem só invadindo um imóvel privado, coisa que não vai resolver nada. Muito pelo contrário, só vai dar dor de cabeça, né? Porque o dono vai ficar lá tentando tirar essas pessoas do imóvel, os governantes não vão fazer nada, porque vai se queimar com essas pessoas, e quem sai prejudicado? Quem sai prejudicado é a economia, é o país. Por exemplo,
exemplo, numa invasão de um prédio desse aqui, como o cara falou, e os governantes não fazem nada, qual que é o recado que passa para o empreendedor, o cara que constrói imóveis, constrói apartamentos? O recado que você dá para esse empreendedor é o seguinte: não faça mais imóveis aqui, porque você vai fazer para poder vender, você não vai conseguir vender, você vai perder dinheiro porque as pessoas vão invadir e você vai perder o seu dinheiro. E mesmo assim, o cara que quer ser vereador continua defendendo essa merda. É brincadeira ou não é? Quanto mais essas pessoas ficarem dependentes do governo, com bolsa disso, com bolsa daquilo, a gente não vai mudar o nosso país. Essas pessoas, infelizmente, elas foram condicionadas, elas foram programadas para poder aceitar sempre ficar recebendo migalhas. Quando elas descobrirem que elas podem muito mais do que isso, que elas podem prosperar na vida, dar uma vida melhor para elas e para a família delas, aí a gente se liberta disso. Só que o problema é que essas pessoas não deixam essas pessoas se libertarem, porque como eu falei aqui para vocês, essas pessoas são capital político para essa galera. De 4 em 4 anos, quantos governantes não sobem em cima de um palanque para poder falar para essas pessoas e falam assim: eu vou melhorar a sua vida, eu vou te tirar dessa situação, eu vou melhorar as coisas para você e para sua família. E essas pessoas acreditam, só que mal sabem elas que elas são detentoras do seu destino, elas que têm que melhorar a vida delas. Não é governo, não é governante, não é ninguém. Só que os poderosos não deixam essas pessoas saírem da Matrix e enxergar esse lado da vida. Por quê? Porque senão dá ruim pra eles, né? Tem uma história, que é meio história, meio piada, que me contaram um tempo atrás, que eu achei muito interessante, que relata como que funciona a cabeça de um esquerdista. A história é o seguinte: tava um esquerdista e um capitalista conversando. E aí o capitalista começou a fazer perguntas para o esquerdista. E a primeira pergunta que o capitalista fez pro esquerdista foi o seguinte: esquerdista, se uma pessoa tem 2 imóveis, você concorda que o Estado pegue um imóvel pra ele? Na mesma hora o esquerdista falou: é claro que sim, a pessoa só pode morar em um imóvel, o Estado tem que pegar um pra ela sim. Aí logo depois o capitalista fez outra pergunta pro esquerdista. Ele falou assim: esquerdista, se uma pessoa tem 2 carros, você é a favor que o Estado pegue um carro dessa pessoa? Na mesma hora, o esquerdista também foi incisivo e falou: é claro que sim, uma pessoa só pode dirigir um carro, então o Estado tem o direito de pegar esse outro carro dessa pessoa para ele. Aí o capitalista decidiu fazer a última pergunta para o esquerdista. Ele falou assim: esquerdista, se uma pessoa tem 2 galinhas, você é a favor que o Estado pegue uma galinha para ele? Na mesma hora, o esquerdista coçou a cabeça e falou: não, aí o Estado não tem o direito de pegar uma galinha para ele. O capitalista, na mesma hora, ficou surpreso e falou: ué, mas você foi a favor, né? Se a pessoa tem 2 apartamentos, que o Estado pegue um para ele, se a pessoa tem 2 carros, pegue um para ele, por que se a pessoa tiver 2 galinhas, você não é a favor? Aí o esquerdista respondeu: porque eu tenho 2 galinhas. Moral da história: o esquerdista, ele defende que o Estado tome tudo aquilo que ele não tem. Essa história, ela nunca fez tanto sentido pra mim. Você já viu alguma vez o Luciano Huck, que tem um grande patrimônio, falar que o Estado tem que taxar grandes fortunas? Não, né? Você não viu e nem vai ver. Você já viu a Anitta, que tem vários imóveis, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil? Você já viu a Anitta, que é esquerdista, falar que o Estado tem que pegar os imóveis das pessoas? Não, também não viu, né? E nem vai ver. Sabe por que você não vai ver? Porque o esquerdista, ele sempre defende que o Estado tome aquilo que ele não tem. E aí eu te faço a pergunta final: você acha que esse jovem que a gente acabou de ver aqui nesse debate, olha pra ele, olha bem pra cara dele, você acha que ele tem 3, 4, 5 imóveis? Você acha realmente que esse cara aqui tem um grande patrimônio? Não. Você acha realmente que se um dia ele tiver 3, 4, 5 imóveis, um grande patrimônio, ele vai defender que alguém invada o patrimônio do outro para poder cumprir função social? Nem precisa responder, porque é uma pergunta retórica mesmo. Então lembre-se dessa história que eu acabei de falar para vocês. O esquerdista, ele defende que o Estado tome tudo aquilo que ele não tem e não foi capaz de construir. Todo o resto é papo furado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, dessa história. Compartilha esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo dessa história. Me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. E para você que está buscando uma renda extra ou está buscando uma renda, às vezes você está sem renda agora nesse momento, clica agora no primeiro link da descrição, vem falar comigo no meu WhatsApp, que eu vou te explicar como é que funciona o meu método e como que você pode aplicar ele. Um método que está mudando a vida de muitas pessoas, que mudou a minha vida, e assim como mudou a minha vida e está mudando a vida de muitas pessoas, eu quero te ajudar nessa caminhada de prosperidade, nessa caminhada de sucesso sua também. Seja protagonista da sua própria história. Eu tô aqui para te ajudar, para segurar na sua mão e te ajudar. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo, que eu vou estar aqui para poder te ajudar. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.